hoje dá, então, continuidade ao nosso, não vamos chamar de novela porque é feio, mas a nossa história aqui do Shimshon. E a gente está vendo que, na verdade, as principais informações elas estão nas entrelinhas da história. Olha que incrível, a gente não quero cortar assim as expectativas de ninguém, mas a gente está esperando aquele momento que vai entrar a Dalila na história. Tudo isso ainda é influência da gente acabar aprendendo as histórias da Torá como se fossem histórias de Hollywood. A gente vai ver que a história do Shimshon com a Dalila não é o centro da história, não é a mensagem principal. Vamos ver que muito longe de uma história de amor juvenil, que nem as histórias de Hollywood, a gente está vendo que em cada detalhe aqui do que a Torá ela ensinou para a gente, os profetas, quando eles escreveram os livros do Tanakh, eles queriam mandar mensagens eternas que todas as futuras gerações também pudessem aproveitar. E a gente está vendo que, na verdade, as principais informações, os principais ensinamentos, eles estão justamente nas entrelinhas, não estão nem na parte central da história, estão nos pequenos detalhes dos versículos, e tudo isso a gente só pode perceber quando a gente presta atenção nos detalhes, quando a gente não lê como se fosse uma historinha, e sim lembrando que, na verdade, isso é Torat Haim, são instruções de vida em cada detalhe do que está escrito. Então, a gente parou na aula passada num ponto aqui muito importante, que foi a luta do Shimshon. Ele foi entregue pelos judeus nas mãos dos Plishtim, dos filisteus. A gente explicou na aula passada que os judeus tinham permissão de fazer isso, e o próprio Shimshon induziu as pessoas a entregarem ele, era parte do plano dele. Ele sabia que se os judeus não entregassem ele, agora o problema vai virar entre os Plishtim e os judeus. Ele não quer isso, ele quer sempre manter a luta contra os Plishtim, um problema pessoal dele com os Plishtim, como um louco maníaco que está se vingando de problemas pessoais dele. Então, a gente parou no meio aqui da história que, quando ele foi levado pelos Plishtim, e os Plishtim fizeram uma grande festa quando viram o Shimshon amarrado, sendo trazido como um prisioneiro. Com certeza iam fazer mal para ele, estavam felizes que agora eles podem retribuir todo o mal que o Shimshon tinha feito para eles, mas os planos dos Plishtim não eram os planos de Hashem. Hashem novamente vem, o Espírito de Deus sobre o Shimshon, ele arrebenta as cordas, cabos grossos que usaram para amarrar ele, ele arrebenta como se fosse uma cordinha, como se fosse um barbante. E a verdade não é nem que ele arrebentou, a linguagem que a gente falou na aula passada é uma linguagem que derreteu das mãos dele, porque toda a força espiritual que vinha para ele, isso como que transbordava, isso se transformava numa força que ela vai destruindo tudo que tem pela frente. Essa era a força verdadeira do Shimshon, a força espiritual de quando a presença de Deus ela baixava sobre o Shimshon. Então ele estendeu a mão, está escrito que ele pegou a mandíbula de um burro e ele usou essa mandíbula de um burro para matar muitas pessoas do exército. Não estamos falando simplesmente de pessoas desarmadas, pessoas que não estavam preparadas. Ele matou uma quantidade muito grande de soldados, quer dizer, pessoas armadas, pessoas bem treinadas, e mesmo assim, usando a mandíbula de um animal, ele matou muitas pessoas. A gente explicou que foi um ato errado do Shimshon, porque ele não deveria ter pego nada nas mãos, ele deveria ter aprendido daquela história do leão, que ele rasgou o leão com as próprias mãos, que quando a presença de Deus repousa sobre o Shimshon, ele não precisa de arma nenhuma, ele pode matar todos os inimigos, destruir qualquer, não importa a força do inimigo, com as próprias mãos, ele pode
fazer tudo o que ele quiser fazer. Só que o grande problema não foi só esse. A gente sabe que uma transgressão acaba levando a outra transgressão. Ele errou, ele pegou uma parte de um animal que não é um animal kasher. O burro, a gente sabe que não é um animal kasher. Então, isso foi considerado errado, ele fazer uma missão tão sagrada, pegando um animal que não é kasher, e daqui vai vir um erro maior. Qual foi o principal erro do Shimshon que quase custou a vida dele? O Shimshon, ele fez como se fosse um cântico de alegria por ter vencido o exército dos Plishtim, e assim ele fala com a mandíbula de um burro. Eu empilhei pilhas de soldados, com a mandíbula de um burro eu matei 1000 homens. Quer dizer, ele matou 1000 soldados com aquela mandíbula que com certeza não é uma arma, tanto que os nossos sábios falam que era a mandíbula de um animal com 3 dias de idade que ele tinha morrido, quer dizer, uma mandíbula pequena, não dá para usar isso como uma arma. Aonde está o erro dele? E da onde a gente sabe que tem um erro? Olha o próximo versículo. Quando Shimshon terminou de falar, ele jogou aquela mandíbula que estava na mão dele, ele chamou aquele lugar de Ramat Lehi, que é literalmente o planalto da mandíbula, e o próximo versículo fala que o Shimshon ele ficou com tanta sede que ele sentiu que ele vai morrer aqui. E aí ele chamou por Deus, aqui o nome de Deus, prestem muita atenção, Yud Kei Vav Kei. A gente sabe que cada nome de Deus representa uma característica de Deus. O nome Yud Kei Vav Kei simboliza a misericórdia. Ele implorou pela misericórdia de Deus e ele falou para Deus: Deus, você me deu essa grande vitória através do teu servo. Então, essa grande vitória do povo judeu veio através de mim, que eu sou o teu escravo, o teu servo. Então, agora, se eu morrer de sede, você vai fazer eu cair na mão desses incircuncisos? A gente já falou que era uma grande vergonha, uma pessoa que é incircuncisa, é uma pessoa que não tem controle sobre os seus desejos mais básicos. Então, era uma grande vergonha ele cair na mão dos Plishtim, que são incircuncisos. Então, aqui parece que a vida do Shimshon ela está por um fio. Qual que foi o erro dele? Aonde está registrado aqui? É o que a gente começou falando na aula. Os maiores ensinamentos estão nos pequenos detalhes. Vamos ver o que o Shimshon ele fez e vamos tentar identificar aonde está o erro dele. Ele fez um cântico quando ele terminou de vencer, fora o erro que a gente já mencionou, que ele usou uma arma que não era para ter sido usado. Ele pegou aquela mandíbula que não era para ele estender a mão e pegar aquela mandíbula, e ele festejou que ele matou, ele venceu. Aonde está o erro? Obviamente, fala para a gente o Midrash, o erro de Shimshon foi a falta de humildade. Ele esqueceu simplesmente de agradecer a Deus pela vitória. Ele pegou a vitória como se ele fez, ele venceu, ele conseguiu o que os nossos sábios chamam na Torá da idolatria de Korri Veot Semiadia, como se fosse uma idolatria quando você tira Deus da história e fala a minha força, a minha inteligência, o meu potencial que me trouxeram toda essa riqueza, que me trouxeram todo o meu sucesso. Isso é considerado como se fosse até mesmo um certo nível de idolatria, é falta de emuná, de confiar em Deus. Então, Deus imediatamente falou para o Shimshon: quer dizer que você consegue sem a minha força? Então, eu vou tirar a minha força e você vai perceber que você não consegue levantar um copo de água. Então, aqui o Shimshon ele está sendo castigado por uma falta de emuná. Ele fez o cântico e atribuiu a si mesmo o sucesso nessa vitória contra 1000 soldados. Então, a gente vê que David Ameller, quando ele venceu a guerra contra os mesmos Plishtim, a primeira coisa, ele faz um cântico de louvor para Deus. Então, Shimshon, ele fez um grande erro aqui, principalmente porque quanto maior a pessoa,
mais ela é cobrada até o fio de cabelo. Então, aqui o Shimshon, ele foi cobrado por causa do nível espiritual, por causa do potencial dele. Deus esperava mais dele, por isso que ele foi cobrado de uma maneira tão dura e ele quase perdeu a vida. Então, a gente vê o quanto Deus ele exige essa característica que provavelmente é a principal característica que a gente precisa almejar na vida, que é a humildade. Característica que Abraham conseguiu chegar, Moshe conseguiu chegar, David Amelech conseguiu chegar, e a verdade é que o Shimshon também, a gente falou sobre a humildade do Shimshon, a retidão, mesmo que ele vai ser, por 20 anos, ele vai ser juiz do povo judeu, ele vai ser um juiz humilde que não vai querer nada de honra para ele, não vai querer nada de favores pela posição de destaque dele. Ele também é uma pessoa com muita humildade, mas pequenos tropeços de gigantes espirituais, isso custa caro para eles. E aqui o Shimshon, ele quase perdeu a vida. Ele teve uma fagulha aqui de falta de emuná e o canal da força dele foi interrompido. Quer dizer, aquele mesmo homem que há 5 minutos atrás ele matou um exército com as mãos dele, ele não tem força agora para levantar um copo. Já que você atribuiu a vitória para você mesmo, Deus falou, então você não precisa de mim. E o que você vai perceber? Que você não levanta um copo de água se eu não te der a força para você fazer isso. Outras vezes na Torá, grandes tzadikim tiveram castigos grandes por causa de uma fagulha, por causa de uma poeira de transgressão. Abraham Avinu, quando Deus falou para ele que os descendentes dele vão herdar a terra de Israel, então o Abraham ele fez uma pergunta inocente. Ele falou, Hashem, Bema Edá, como que eu sei que eles vão ter mérito para herdar realmente no futuro a terra de Israel? Mas Deus percebeu uma fagulha. Para a gente seria uma pergunta completamente normal. Abraham ele quer saber, Deus, como que eu posso ter uma garantia que meus descendentes não vão transgredir, não vão se afastar do teu caminho? Era uma pergunta sincera, uma pergunta verdadeira, mas não no nível de Abraham Avinu. No nosso nível, talvez seria até mitzvah a gente pensar nisso, mas não no nível de Abraham. Como que ele foi castigado? Deus imediatamente falou para ele, teus descendentes vão ser escravos por 400 anos. Alguém que tem tanto amor pelo que ele está construindo no mundo, saber que os descendentes vão passar por tantos sofrimentos, por tantas dificuldades, isso foi um castigo muito duro para Abraham Avinu, por causa de uma fagulha. Assim também é com Shimshon, os grandes tzadikim, uma pequena fagulha faz com que eles tenham castigos muito grandes. Uma poeira de transgressão, para eles já é considerado algo grave. E a gente vê mais um detalhe aqui, a gente tem mitzvot, que são mitzvot que a gente cumpre fisicamente, e a gente tem mitzvot que são chamados Hovot HaLevavot. Não por coincidência, é o mesmo nome daquele livro que a gente estudou, Hovot HaLevavot, os deveres do coração. Tem mitzvot que a gente cumpre com o coração, e uma delas é a mitzvah de emuná. Por mais que a emuná ela também vai transparecer através dos atos, mas é uma mitzvah que a gente cumpre, em especial, um dever do nosso coração. O Shimshon, ele já fez um erro com os olhos dele, a gente já explicou, Deus nos livre, vamos tirar completamente da cabeça que ele olhava para mulheres proibidas, para coisas proibidas. O mau uso que ele fez do olho dele, ele se apoiou no olho dele, que ele vai conseguir olhar as coisas e não ter nenhuma influência do Yetzer Hara. Ele se apoiou demais na sua força espiritual e isso foi considerado uma transgressão. O castigo dele vai ser 20 anos depois, mas aqui, uma falha de emuná, o castigo vem imediatamente, na hora. Ele fica com a vida dele em risco por causa desse pequeno detalhe, essa fagulha de falta de emuná. Daqui a gente vê a gravidade da gente não confiar em Deus. É o mínimo que a gente precisa, confiar em Deus, atribuir
toda vitória, todo sucesso, tudo que eu consegui na vida não sou eu. Você não consegue levantar um copo de água, você não consegue levantar um dedo se não for a força de Deus. Essa foi a falha aqui do Shimshon, que quase custou a vida dele. Imediatamente, o Shimshon, ele sabe que nada acontece por acaso e ele faz uma tefilá para Deus. Nessa tefilá de Shimshon, já vamos ver a tchuvá que ele fez, ele já entendeu o erro dele. Olha como funciona a vida dos tzadikim. Sheva e Pol tzadik vekam, o tzadik ele cai 7 vezes, ele aprende com os erros dele, ele levanta, ele não atribui as dificuldades que ele tem na vida para o acaso, ou o vizinho, ou o Ainará, ou vidas passadas. Não, os tzadikim, eles vão olhar tudo o que acontece na vida, todas as dificuldades, todos os sofrimentos, vindo diretamente de Deus. Então, aqui, o Shimshon fez um Heshbon HaNefesh, ele parou para refletir, ele entendeu o erro dele. Como ele pede perdão para Deus, ele fala: Deus, por favor, salva o teu escravo, eu sou um Eved, eu sou simplesmente o teu escravo, eu sou uma ferramenta na tua mão, não fui eu que fiz nada, foi você que fez toda a vitória contra os Plishtim. Então, aqui um detalhe muito, muito importante, de novo, para ressaltar, para ninguém ter dúvida nenhuma sobre a grandeza espiritual do Shimshon. Ele é chamado de Eved Hashem. Poucas pessoas da história foram chamadas de Eved Hashem. Aí vocês vão me perguntar: mas Rabino, quem se chamou de Eved Hashem foi ele. Diferente, por exemplo, de Moshe Rabbeinu, que Deus falou que Moshe Avdi, Moshe, o meu servo. Deus chamou Moshe de Eved Hashem. Aqui é o Shimshon que está se chamando de Eved Hashem. É verdade, mas se a Torá, se o Navi, o profeta, escreveu isso no Tanakh, aqui no livro do Shoftim, é porque é verdade. Se fosse uma mentira, se aqui ele não fosse considerado um Eved Hashem, Deus não teria permitido que isso fosse escrito na Torá. O que significa que ele era um Eved Hashem? Aqui só um detalhe, uma ideia maravilhosa, que Minas Shamayim, nesse Sukkot, eu tive o mérito de ler um Dvar Torá do Rav Elhanan Wasserman, Shashem Ikom Damo, que Deus vingue o sangue dele derramado, maior aluno do Hafetz Haim. Ele falou um detalhe interessante. Quando faleceu o grande Hafetz Haim, que com certeza mudou a história do povo judeu, toda a Torá que ele trouxe e os ensinamentos do comportamento dele, e em especial o comportamento dele em Shmirat HaLashon, tudo que ele ensinou para a gente, os cuidados com a nossa fala. Então, o Shimshon, o Rav Elhanan Wasserman, ele, quando faleceu o Hafetz Haim, ele foi fazer o espedo, o discurso fúnebre do Hafetz Haim, e ele falou para as pessoas: olha, vocês não têm ideia da dificuldade de fazer um discurso de elogios para alguém como o Hafetz Haim. E ele falou: aonde eu fui tirar a minha inspiração? Na morte de Moshe Rabbeinu. Imagina o que era fazer o discurso fúnebre, o discurso de elogios depois da morte de Moshe. Então, como que alguém conseguiu fazer um discurso de falecimento do Moshe Rabbeinu? E a resposta é que Deus, pessoalmente, ele fez o discurso fúnebre, o sped de Moshe Rabbeinu. Qual é o sped de Moshe Rabbeinu? 2 palavras. Está escrito na Torá: Vayamat Moshe Sham, e lá morreu Moshe Rabbeinu, Eved Hashem, o escravo de Deus, ponto. Esse foi o sped, esse é o maior discurso, o maior elogio que alguém pode receber na vida, ele ser chamado de Eved, um escravo. O que significa um escravo? Só para a gente ilustrar o conceito, o que é um Eved Hashem. Teve uma vez um homem muito rico, ele tem muitas propriedades, ele tem muitos bens, ele tem muito dinheiro. Certa vez ele está numa viagem, ele está sendo acompanhado por um escravo dele. Esse escravo, ele sabe que, apesar de ser um bom escravo, é uma pessoa com olho grande, é uma pessoa
que ele quer pegar o que é dos outros. No meio da viagem, esse homem fica muito doente, ele sente que ele vai morrer. Então, antes de falecer, ele quer escrever o testamento dele, ele chama aquele escravo, que ele sabe que é um homem egoísta, que é um homem de olho grande, e ele fala para esse escravo, olha, eu quero fazer meu testamento agora, eu quero deixar tudo para você. E os olhos do escravo brilharam, uau, que alegria! Falou, mas e o teu filho? Não, fala para o meu filho, de todos os bens que eu tenho, você mostra para ele todos os meus bens, ele pode escolher uma única coisa, o resto todo é seu. Esse Eved, ele pega esse testamento, ele guarda com a vida dele, agora ele vai ficar milionário, ele volta, o homem realmente falece, esse escravo volta, ele chama o filho do dono dele e fala, olha, o seu pai morreu e ele deixou um testamento, ele deixou tudo para mim, agora eu sou um homem milionário, ele falou para você escolher uma coisa, o resto todo é meu. Uau, esse filho ficou muito chateado, arrasado. Como assim? Meu pai, nunca briguei com ele, nunca tive nenhum problema. Por que ele fez isso comigo? Deu tudo para o escravo. Ele suspeitou, talvez esse documento é falsificado. Ele mandou verificar, a assinatura está em ordem, o documento está em ordem, tem alguma coisa errada. Então, ele leva esse documento para um grande sábio, chorando, desesperado, falando, não sei por que meu pai fez isso comigo? E esse sábio dá um grande sorriso e fala, o teu pai é um dos homens mais sábios que eu conheço na minha vida. Você não entendeu o que teu pai fez? Ele sabia que aquele escravo ia roubar tudo dele, ele ia voltar, ia roubar tudo, não ia contar que o teu pai tinha morrido e aos pouquinhos ia roubar tudo. Teu pai teve uma ideia genial. Ele deu tudo para o escravo e mandou você escolher uma única coisa. Sabe o que você precisa escolher? Qual bem do teu pai você escolhe? O escravo dele, porque tem uma regra, tudo que pertence ao escravo automaticamente pertence ao dono. Quando você escolheu o escravo para ser teu escravo, essa é a tua única escolha, automaticamente todos os bens passam a ser seus também. Teu pai era um gênio, e assim foi. Ele escolheu ficar com o escravo e tudo terminou nas mãos do filho. Olha que conceito lindo. Qual é o conceito de um escravo? Tudo que pertence ao escravo, na verdade, é do dono dele. Alguém que é um Eved Hashem, alguém que serve Deus como um escravo, significa que a vida dele não é dele, é tudo para Deus, tudo que ele faz é para servir a Deus, é para fazer o que é correto. Isso é Shimshon, ele recebe de Deus esse mesmo carimbo que Moshe Rabbeinu recebeu de Eved Hashem, também o Shimshon aqui está recebendo esse mesmo carimbo, que ele é um Eved Hashem. Então, não só, olha a sabedoria do Shimshon, olha o que o Shimshon, ele aprendeu, mais um detalhe que ele aprendeu com Moshe Rabbeinu. Tiveram 2 vezes na Torá que Moshe Rabbeinu teve problemas muito grandes para poder salvar o povo judeu. A primeira vez foi o Reta Egel, o bezerro de ouro. Deus avisou para Moshe, Moshe, se afasta, sai de perto desse povo, eu vou destruir esse povo inteiro e eu vou recomeçar um novo povo a partir de você. E a segunda vez, também muito semelhante, quando teve o erro dos Meraglim, aqueles 10 espiões que voltaram falando mal da terra de Israel, o povo inteiro chorou, Deus quis destruir o povo judeu e novamente falou, Moshe, eu vou destruir esse povo. Nas 2 vezes, quando Moshe tentou argumentar com Deus, olha que incrível, olha a sabedoria de Moshe, olha o coração de Moshe. Nas 2 vezes, Moshe, ele usou argumentos semelhantes. Ele falou, Deus, olha, eu concordo com você, eu sei que o povo, até mesmo por din, pela justiça, eles merecem ser destruídos, concordo com você, Deus, mas vai ser um Hilul Hashem, vai denegrir o teu nome. Sabe o que os Mitzrim, os egípcios vão falar? Deus, olha, Deus tirou os judeus lá do Egito, ele não conseguiu manter no deserto e matou eles.
olha, ele tirou os judeus do Egito, ele não conseguiu vencer os 7 povos da terra de Israel e teve que matar eles no deserto. Deus, eu sei que eles merecem, mas vai ser Hilul Hashem. Então não salva o povo por eles, salva por você, Deus. Leman Ha, pelo teu nome, por você, para não ser um Hilul Hashem. E Deus escutou e falou, Moshe, você tem razão, assim eu vou fazer e eu vou poupar o povo judeu. Shimshon aprendeu de Moshe, olha quanta coisa, cada detalhe da Torá são ensinamentos para a nossa vida. Quando o Shimshon, ele vai pedir para Deus, Deus, por favor, salva a minha vida, por quê? Para eu não cair na mão desses incircuncisos. Deus, se você não salvar minha vida, vai ser Hilul Hashem, porque você acabou de fazer um milagre. Se logo depois eu morrer, eles vão achar que os Plishtim que me mataram, aquele mesmo homem que tinha o poder de Deus, ele foi derrotado pelas pessoas, isso vai ser Hilul Hashem. Por favor, Deus, não por mim, por você. Eu sou um Eved, eu sou um servo teu, me salva para que não tenha Hilul Hashem. De novo, a mesma coisa, a gente pode usar essa fórmula, a gente explicou isso antes de Rosh Hashanah, quando a gente pede vida para Hashem, a gente pede Leman Ha, por você, Deus, para que eu possa engrandecer teu nome, para que eu possa ensinar a tua Torá, para que eu possa cumprir a sua Torá e santificar o teu nome. Por favor, por esse mérito, Leman Ha, por você, não por mim, me dá, por favor, mais um ano de vida. Assim, o Shimshon, ele pediu para Deus. Então, será que o Deus, ele atendeu o Shimshon? Com certeza, e Deus quis mostrar para ele. Deus quis mostrar para Shimshon que ele atendeu. Ele podia ter mandado água de uma maneira natural, ele podia fazer chover, ele podia fazer aparecer alguém com um copo d'água. Não, Deus vai fazer um grande milagre, a gente já vai ver, e tudo isso é para mostrar a tua tefilá, ela foi atendida. Mais um ensinamento aqui, de novo, nos pequenos detalhes, está o principal da história do Shimshon. Esquece a parte Sansão e Dalila, que isso é o principal, o romance Sansão e Dalila não é a parte principal. O principal do livro aqui, a história de Shimshon, são os pequenos detalhes, as lições que estão aqui nas entrelinhas. Olha o que a gente aprende, o Talmud ensina para a gente, mesmo que a pessoa está com uma espada afiada na garganta, não desiste da misericórdia de Deus. Faz tefilá para Hashem, por mais difícil que esteja a situação, a pessoa, os médicos já desenganaram ela, já não tem mais o que fazer, não importa o que os médicos falaram, mesmo que a espada está na garganta, não importa, essa é a emuná mínima que um judeu tem que ter, de saber que a gente não depende das circunstâncias, a gente depende de Deus, ele pode fazer o milagre que ele quiser, na hora que ele quiser, e assim a gente tem que viver a nossa vida, não importa o que o médico fala, não importa que você está numa situação muito difícil. Shimshon entendeu que ele está para morrer a qualquer momento, ele não desiste, ele implora para Deus, Deus, por favor, me salva, e Deus atende ele e vai mandar um grande milagre. Assim fala o próximo versículo aqui, e Deus abriu uma abertura naquela mandíbula que estava no chão. A gente viu que o Shimshon, ele jogou aquela mandíbula, daquela mandíbula vai sair um grande manancial de água, e o Shimshon, ele bebeu, e o seu espírito voltou, e ele sobreviveu, quer dizer, ele estava já muito próximo da morte, e a água trouxe de novo ele para a vida, e ele chamou aquele lugar de Ainakore, que significa literalmente a fonte do chamado, a fonte que veio através da tefilá, que ele é um lugar que está na região de Lehi até os dias de hoje. Então, Deus, ele quis ressaltar que ele aceitou a tchuvá do Shimshon, que ele aceitou a tefilá do Shimshon, e ele fez a salvação através de um grande milagre, e Baruch Hashem, isso fica de lição para a nossa vida. E o Rambam, o Maimônides, nas Alachot que ele traz,
aqui, Alahot de Tchuvá, ele traz um detalhe incrível que a gente percebe aqui na história do Shimshon. Ele fala, olha o que é a Tchuvá. Até ontem ele é uma pessoa odiada, ele grita para Deus e Deus não escuta, ele faz tefilá e Hashem rejeita, ele cumpre mitzvot e Hashem rasga as mitzvot dele. Agora, depois da tchuvá, ele é amado, ele chama e Deus escuta, Deus recolhe todas as mitzvot dele com carinho. Isso é a força da tchuvá. A pessoa que errou não fica no chão. O Shimshon, ele errou. Sheva e Pol Tzadik Vekam, 7 vezes o Tzadik ele cai, mas ele levanta, o Shimshon ele levantou, ele consertou e Deus transformou os erros do passado dele em mérito para ele. Ele rezou pela misericórdia e Deus atendeu. Mas olha um detalhe, de novo, nos detalhes está os ensinamentos mais incríveis. A gente falou que quando o Shimshon pediu para Deus, ele pediu com a linguagem Yud Kei Vav Kei, o nome de Deus que representa a misericórdia. Quando Deus ele responde aqui nesse milagre, vai Baká Eloquim. Eloquim é o nome de Deus da justiça, não é a misericórdia aqui. O Shimshon, ele achou que ele não tem mais méritos. O Shimshon, ele acha que a única coisa que ele pode fazer é rezar pela misericórdia de Deus. Deus responde para ele, Shimshon, você é um tzadik, você tropeçou, mas você consertou o teu erro, você é um grande tzadik. Então, os milagres para os tzadikim é natureza. A gente sabe de muitas histórias, como aquela famosa história do Rav, que a filha estava chorando, ela estava acendendo as velas, e ela percebeu que, na verdade, ela se enganou, ela esqueceu, ela não pegou shemen, ela pegou vinagre, não tinha azeite e sim vinagre, e o Rav falou para a filha, filha, quem mandou o vinagre, o óleo queimar, pode também mandar o vinagre queimar, e assim as velas de Shabat foram acesas naquele Shabat com vinagre, e não só que acendeu o vinagre, um grande milagre aberto, também ele durou o Shabat inteiro, mais de 24 horas, durou aquelas velas acesas com vinagre. Não tenta em casa, não funciona, só funciona para quem tem uma imuná tão completa que sabe que tudo é Deus, até o azeite queimar também é Deus. Então aqui o Shimshon, ele implorou pela misericórdia de Deus, mas Deus respondeu, você é um tzadik, para você os milagres são por justiça, não são por misericórdia, e assim a tefilá dele foi atendida. E uma outra explicação também, que a tefilá, os milagres causados pela tefilá são parte da natureza, isso é parte do que Deus naturalizou aqui no mundo, que a tefilá, ela tem essa força de fazer grandes milagres acontecerem. Aqui vai vir uma época de tranquilidade para o povo judeu. Depois desse grande milagre, vem o próximo passuk e fala para a gente, Shimshon, ele foi juiz de Israel por 20 anos na época dos Plishtim. Então, aqui tem alguns ensinamentos interessantes. Para alguém ser juiz, não é ele que se escolhe, e não é como o STF, que o presidente indica quem ele quiser, a pessoa não tem qualificação nenhuma, a pessoa não tem caráter nenhum, e ele pode virar ministro, ele pode ser do Supremo Tribunal. Não, não é assim. A Torá, a coisa é séria. Para ser um juiz, tem que ser indicado pelos maiores sábios da geração, e eu quero ler um pouquinho aqui das qualificações necessárias para a pessoa virar um juiz, para virar um dos principais líderes. Ele tem aqui, apesar da gente estar na época do Shoftim, que é anterior à época dos reis, dos Malachim, que vai começar depois com Shaul Amelech, com o rei Shaul, mas olha que interessante, eles têm o Shoftim, eles têm um pouco de caráter de rei, eles têm uma força aqui, como se eles fossem os reis do povo judeu. Então, é alguém que tem que ter qualificações muito, muito, muito acima da média. Então, primeiro, a gente aprende daqui que o povo judeu percebeu, com todos esses milagres que estão acontecendo com o Shimshon,
que ele é uma pessoa, um grande tzadik. Deus não faz milagres para quem não merece isso. Quer dizer, ele matar 1000 soldados com as próprias mãos e todo o resto que está acontecendo, eu falou, opa, a gente até agora estava olhando Shimshon como um traidor do povo judeu, alguém que abandonou a sua fé, que abandonou os seus irmãos para viver no meio dos Plishtim. Não é. Ele deve ter algum plano aí, ele está cumprindo a vontade de Hashem. Quer dizer, pode ser que eles não entenderam, porque o Shimshon, ele nunca revelou para o povo judeu exatamente o que ele estava fazendo, mas entenderam, eles viram os milagres que estão acontecendo, eles viram a tshuva do Shimshon e eles perceberam que o Shimshon, ele anda nos caminhos de Deus. Então, aqui ele traz alguns detalhes que um juiz ele precisa ter. Primeiro, no nível intelectual. Muito rapidamente, vamos ver todas as características elevadas que essa posição de shofet ela exige de qualificações intelectuais. Primeiro, ele tem que saber de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás, toda a Torá oral, toda a Torá escrita, todas as alahot. A gente falou do grande Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Libraha, que deve ter falecido há mais ou menos 25 anos. Ele estudou 300 vezes todo o Talmud, 400 vezes todo o Código de Leis, o Shulchan Aruch. Com certeza, o Shimshon estudou ainda mais, ele dominava toda a Torá oral, toda a Torá escrita. Fora isso, é alguém que tem uma claridade aguçada de todos os conceitos. Quer dizer, um detalhe num julgamento, para ser um juiz, às vezes um pequeno detalhe, ele muda todo o veredito. Precisa saber tudo, com todos os detalhes, precisa ser uma pessoa que sabe tomar decisões, que sabe determinar as coisas de uma maneira objetiva. Tem que ser também alguém que conhece todas as estruturas de como funcionam as leis, de como as leis são montadas, para saber em cada situação como tomar a decisão correta. Precisa, olha que interessante, saber todas as 70 línguas do mundo para não precisar nos julgamentos dele. Como a gente sabe que aconteceu no Sanedrim, no Sheikh Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, que eles, para não precisar de um tradutor para escutar, ou a pessoa que está sendo acusada, ou o acusador, ou as testemunhas, ele poder escutar a pessoa na sua língua mãe, sem precisar de um tradutor. Tradutor pode cometer um erro, como eles vão fazer julgamentos que, inclusive, eles podiam condenar uma pessoa à pena de morte, não pode se basear, talvez, num tradutor que ele errou uma palavra, e isso muda todo o julgamento. Tem que conhecer de forma fluente as 70 línguas do mundo. Ele precisa também dominar todas as áreas seculares, como medicina, como astronomia, matemática. Para ser um bom juiz, tem que ter um conhecimento geral também do mundo. Os Tanaim, por exemplo, os Amoraim, eles tinham um domínio total de astronomia, de matemática. Assim, escutei que o Gaon Mivilna, que viveu há 500 anos atrás, ele fez um teorema de matemática, enquanto ele estava no banheiro, que não pode pensar em Torá, ele fazia teoremas de matemática, quer dizer, o domínio que eles tinham de todas as áreas espirituais, áreas materiais. Os nossos sábios, eles gostavam de estudar a natureza, para quê? Para enxergar Deus, astronomia, e conheciam sobre os animais, conheciam todos os detalhes, conheciam toda a estrutura do corpo. Então, era um nível de conhecimento muito grande que eles precisavam ter. E, de novo, ele precisou convencer os maiores sábios da geração que ele é uma pessoa apropriada para o cargo de rei do povo judeu. O Shofet era praticamente um rei do povo judeu. Ele precisa também ser aclamado por todos os seus colegas, tem que ser aceito, tem que viver com shalom com todo mundo. E mais alguns detalhes de perfeição de caráter que esse cargo exige. De novo, Deus nos livre comparar com qualquer juiz de hoje em dia quem era o Shimshon. Olha os traços de caráter que se exigia
para uma pessoa ser um shofet, um juiz, ele tem que passar, de novo, por todos os colegas dele, precisam atestar que ele é uma pessoa de traços de caráter, sem nenhum tipo de mancha, ele tem que ser humilde, ele tem que ter temor a Deus, ele tem que odiar qualquer tipo de ganho monetário para nunca poder receber um suborno, ele tem que ter amor pela verdade, ele tem que amar as outras pessoas, ele tem que ter uma reputação também impecável. Tudo isso, olha que incrível, o Shimshon ele tinha, se por 20 anos ele foi o juiz do povo judeu, e ele tinha um caráter refinado até o nível máximo. A gente explicou, para chegar no nível de Ruach HaKodesh, dessa inspiração divina que ele tinha, ele passou por todos os degraus de crescimento espiritual. E fora isso, só para a gente terminar, outras características que precisava ter um chofer, ele precisa ser um líder nato, ele precisa ser um homem de ações, não adianta ele ter ideias, ele precisa ser uma pessoa que toma atitudes, ele precisa ter carisma espiritual para influenciar positivamente as outras pessoas, para prevenir pessoas que saiam do caminho, para trazer de volta pessoas que se desviaram. Ele tem que ter força para punir pessoas que saíram do caminho, as pessoas têm que, de certa maneira, ter um pouco de temor a ele, que ele pode dar um castigo, ele pode realmente aplicar uma pena mais dura quando isso for necessário, e ele tem que ter autoridade para poder ser um líder respeitado e que as pessoas amem andar no caminho dele. Então, o shofet, o juiz, ele, para ter a ajuda divina necessária para ser um bom juiz, ele tem que reunir todas essas categorias e poder mudar todas as épocas. A gente explicou um pouquinho que o livro do Shoftim, ele vai falando dos altos e baixos do povo judeu, e um dos pontos principais dos altos e baixos do povo judeu é que toda a época que o Shofet ele estava vivo, ele conseguia consertar os caminhos do povo inteiro. Por quê? Porque ele era uma ótima influência, ele tem uma ashpa'ah, uma influência que consegue mudar o caminho das pessoas. Só depois que o Shofet ele falecia, que o povo acabava caindo, sem essa inspiração incrível, o povo acabava caindo. Então, quer dizer, na época do Shimshon, ele conseguiu ser essa influência maravilhosa e conseguiu fazer com que o povo judeu andasse nos caminhos. Nesses 20 anos, os Plishtim, eles sossegaram um pouco. A pancada foi tão dura, quer dizer, todas as grandes baixas no exército, todas as tentativas que eles tiveram de capturar o Shimshon, eles não conseguiram, eles desistiram. Então, eles se afastaram e os judeus, eles viveram esses 20 anos que o Shimshon, ele era shofet, de uma maneira muito mais tranquila. Mas vamos ver aqui o início da queda espiritual do Shimshon. Infelizmente, a gente falou, ele foi o único shofet que foi pego pelos inimigos e que foi castigado, e a gente vai entender por quê. O Shimshon, ele é o último do Shoftim, ele é o último juiz da história do povo judeu, e ele, infelizmente, vai entrar aqui num ciclo que transgressão puxa transgressão, ele vai começar uma queda espiritual muito grande. De novo, o erro principal dele vai ser ele se apoiar nos olhos dele, ele se apoiar na sua força espiritual. Isso vai ser o tropeço do Shimshon na vida dele. Então, vamos começar a ver o que aconteceu, só voltando o contexto aqui. Os Plishtim, os filisteus, por 20 anos, deixaram o povo judeu viver relativamente em paz, mas depois de 20 anos, eles já tinham esquecido todas as pancadas que eles receberam do Shimshon, e novamente os Plishtim, eles começaram a causar sofrimento, a pressionar o povo judeu, e o Shimshon, ele sente que está na hora dele vestir de novo a fantasia dele
de salvador do povo judeu, daquela cobra que vai se infiltrar no meio dos Plishtim para, de novo, retomar todo o sistema de guerrilha que ele estava usando aqui para, Bezrat Hashem, para conseguir vencer e destruir. Ele foi minando as forças dos Plishtim. Aqui estão me perguntando se depois da história do burro não quiseram pegar o Shimshon de novo. Provavelmente, eu acho que eles ficaram com tanto medo que eles deixaram justamente esse medo que o Shimshon causou, fez com que por 20 anos os Plishtim não quisessem mais mexer com o Shimshon. Isso é muito parecido, uma história impressionante do Or HaChaim HaKadosh. O Or HaChaim HaKadosh está enterrado no Monte das Oliveiras. Infelizmente, por muitas épocas, a terra de Israel caiu na mão dos árabes e os árabes nunca respeitaram a santidade dos lugares judaicos, como hoje, né, os árabes pedem tanto respeito nos lugares árabes, né, que os judeus não podem pisar, não podem fazer nada, mas quando eles controlavam a terra de Israel, eles nunca respeitaram os lugares judaicos. Então, na época que a Jordânia, eles tinham controle sobre Jerusalém, esse cemitério que tem lá em Jerusalém é um cemitério muito sagrado no Monte das Oliveiras. Inclusive tem sábios que falam que de lá que vai começar Tchiat HaMetim, a ressurreição dos mortos, e lá está enterrado o Or HaChaim HaKadosh, que foi um dos maiores comentaristas de Torá da história do povo judeu. E os jordanianos, eles quiseram fazer uma estrada que passava pelo Monte das Oliveiras e vieram lá com uma escavadeira e começaram a destruir o túmulo dos judeus que estavam enterrados lá no Monte das Oliveiras, um desrespeito sem tamanho pelo povo judeu, mas o povo judeu não tinha o que fazer naquela época, e assim eles foram com a escavadeira, começaram a destruir todos os túmulos. Quando a escavadeira chegou do lado do túmulo do Or HaChaim HaKadosh, então a escavadeira ela virou de ponta cabeça e esmagou o motorista. Quer dizer, foi um milagre aberto que na época saiu nos jornais jordanianos. Mas os jordanianos, eles não desistiram, eles viram que aquele túmulo tinha alguma coisa diferente, eles mandaram um cara pegar uma marreta e destruir o túmulo do Or HaChaim HaKadosh na marretada. E foi lá o operário jordaniano, quando ele deu a primeira marretada no túmulo do Or HaChaim HaKadosh, a marreta bateu como se ela tivesse virado uma marreta de borracha, e ela voltou e rachou a cabeça do jordaniano no meio, matou ele na hora. Nunca mais encostaram no túmulo do Or HaChaim HaKadosh. Aquele projeto da estrada foi engavetado e ninguém mexeu mais. Então, talvez esse é o paralelo aqui do Shimshon. Eles viram que tudo que eles tentavam, quanto mais eles tentavam fazer alguma coisa contra o Shimshon, mais ele destruía os Plishtim. Então, eles falaram, quer saber? Deixa esse homem, é um louco, ele vai destruir a gente através dessas guerrilhas, deixa ele, vamos viver em paz aí com os judeus, porque as baixas no exército dos Plishtim tinham sido muito pesadas. Mas, agora, passados 20 anos, eles começaram de novo a colocar as manguinhas de fora, a causar sofrimento de novo, e o Shimshon, ele sente que está na hora de novo de vestir a sua roupa de cobra para se infiltrar novamente entre os Plishtim. Mas, de novo, nunca pode fugir do conceito que ele não pode estar atrelado ao povo judeu, porque se ele atacar como um chofete, como um juiz do povo judeu, isso vai causar uma retaliação que vai atingir os judeus. Ele não quer isso. Ele sabe que os Plishtim, eles podiam machucar, eles podiam matar judeus, como, infelizmente, eles fazem hoje em dia. Quer dizer, eles não lutam contra o exército de Israel. Eles pegam os civis, eles matam crianças, eles matam mulheres, eles matam idosos, eles não querem saber. Eles jogam 4.000 mísseis em áreas habitadas. Então, essa é a retaliação dos nossos inimigos, não se importando com a vida de nenhum civil, e o Shimshon não quer isso. Mas ele tem um problema. O Shimshon,
ele não pode mais estar vinculado ao povo judeu. Mas como que ele vai fazer isso se ele é o shofet? Então, ele vai voltar a usar agora a mesma fantasia. Olha que incrível, estamos no capítulo 16, começando o capítulo 16. Vayeler Shimshon Azata, o Shimshon, ele foi para Gaza e ele viu uma mulher. Aqui vamos só explicar, aqui está sendo usada uma linguagem Isha Zoná. Zoná pode significar uma prostituta, mas também pode vir da linguagem Mazon. Mazon é alimento. Então, também, Zoná é uma mulher que é dona de uma hospedaria. E aqui os comentaristas explicam que não se trata, obviamente, de uma zoná, de uma prostituta, e sim da dona de uma hospedaria. A mesma linguagem é usada quando o Calev, ele entrou na terra de Israel, o Calev e o Pinhas, eles entraram quando o Yoshua, ele está para conquistar a terra de Israel, ele manda 2 espiões, Calev e o Pinhas, e está escrito que eles ficaram na casa de Rahav, que era uma zoná. Também aqui não pode ser, os nossos sábios trazem várias provas que a Rahav não era uma zoná, uma prostituta, e sim a dona de uma hospedaria. Então, mesmo assim, a gente vai ver que era uma mulher de má reputação. Isso foi um erro gravíssimo que o Shimshon fez. Ele fez Leshem Shamayim para continuar esse objetivo sagrado da vida dele, mas foi um grande erro que ele ficou na casa, aqui na hospedaria dessa mulher lá em Gaza. Em Gaza foi a queda espiritual dele, e em Gaza ele vai ser capturado e castigado. A gente vai ver Midah Keneged Midah, como Deus faz tudo, medida por medida. E os habitantes de Gaza, eles escutaram um rumor. Quem fez esse rumor? O próprio Shimshon começou a espalhar na cidade que ele estava lá. Então, o rumor que o Shimshon ele veio para Gaza. Gaza era uma das grandes cidades dos Plishtim, uma das 5 maiores cidades lá dos Plishtim. E começaram a procurar o Shimshon na cidade inteira, não sabem onde ele está, sabem que ele foi para a cidade, mas não sabem onde ele está, e ficaram esperando, fizeram uma emboscada nos portões da cidade. Então, no meio da noite, eles foram para os portões da cidade, e durante a noite eles ficaram em silêncio, e eles falaram, vamos esperar até de manhã, e aí a gente mata o Shimshon quando ele estiver saindo da cidade. Então, o que o Shimshon quer causar? O que ele conseguiu causar? Que as pessoas pensam que ele foi procurar aquela mulher de baixa reputação porque ele quer fazer atos de imoralidade. Quem também pensou isso foi o povo judeu, quer dizer, ele abandonou, aparentemente, o povo judeu de novo, como ele tinha feito da primeira vez, que ele abandonou o povo judeu para casar com uma mulher dos Plishtim. A gente sabe que, escondido, ele converteu aquela mulher, ele não fez nenhuma transgressão, ele só quis parecer que ele está abandonando o povo judeu. Pela segunda vez, ele vai usar o mesmo artifício, mas aqui ele cometeu um erro que vai começar a queda espiritual do Shimshon. Então, ele agora está tentando de novo causar o medo nos Plishtim. Para quê? Para que os Plishtim parem de atacar, parem de incomodar o povo judeu. Ele tem que retomar, né, esse papel dele. Então, antes de entrar num confronto direto, ele quer dar uma demonstração de força. O que ele foi fazer? Ele foi, então, se encontrar com essa mulher de má reputação. Seria Lo Aleinu, como se o Gadol Ador, imagina, o maior rabino da geração, ele foi visto entrando numa danceteria. Espera aí, como assim? O que esse rabino está fazendo na danceteria? Óbvio, ele foi lá porque ele foi estudar num cantinho, mas o fato dele ter entrado na danceteria, isso foi um grande Hilul Hashem. Ele está denegrindo o nome de Deus, manchando o nome de Deus com esse ato dele. Então, aqui já foi um primeiro grande erro que o Shimshon ele fez, mas tudo isso, de novo, é para parecer um rebelde.
Então, ele foi passar a noite lá na casa na hospedaria dessa mulher. Como em Gaza ele errou, lá em Gaza ele vai ser castigado. Então, de novo, primeiro ponto, ele fez Hilul Hashem. Então, era só uma fantasia que ele estava colocando, mas para as pessoas é um erro muito grande que ele fez, e transgressão vai causando transgressão. Isso foi só o início de outros erros que ele fez. E, fora isso, Shimshon está se colocando em teste. Deus ele fala para a gente que é proibido a pessoa se colocar em teste. Não se coloca numa situação que talvez você não vai conseguir passar por ela. Mas na primeira vez que ele casou com a mulher, ele também se colocou em teste, mas ele tem uma mulher ksherá, ele tem uma casa com Torá e mitzvot. Aqui ele se colocou num lugar de má reputação sozinho. Quando o Yoshua mandou espiões, e eles foram na casa de Rahav, que também, a priori, era uma mulher de má reputação na época, também lá eles foram 2 homens. Por quê? Porque um vai cuidar do outro. Um era chomeiro, um era cuidador do outro. O Shimshon, ele não se cuidou, ele foi sozinho. De novo, ele se apoiou no nível espiritual dele, que ele não vai cair, e justamente esse é o início da queda do Shimshon. Bezrat Hashem, na aula que vem, a gente vai ver o erro dele vai causar o principal tropeço dele, que vai ser o casamento com a Dalila, e infelizmente, a gente vai ver na aula que vem um pouquinho das consequências desse erro que o Shimshon fez. Shavua Tov para todo mundo.